Agora nós vamos continuar o capítulo 2, no tópico 9, onde nós vamos falar sobre conformações de alcanos, rotação em torno da ligação carbono-carbono. Então, primeiro nós temos que entender que a ligação sigma, né, que ocorre sempre que existe uma ligação simples covalente, ela pode girar. Então, a posição dos átomos que estão ligados aos carbonos, eles podem mudar em virtude desse movimento, desse giro, dessa ligação. Bom, a gente também tem que lembrar que toda ligação química, apesar de a gente encontrar um valor tabelado do seu comprimento, ela é como se fosse uma mola, né? Ela aumenta e diminui de tamanho. Os valores que nós encontramos de comprimento de ligação química, na verdade, eles representam uma média, né, desse movimento que essa ligação química faz. Então a molécula, o tempo todo, ela está em movimento, ela está girando, tá certo? Então nós vamos analisar conformações dos alcanos, verificando como que pode ocorrer essa rotação em torno da ligação carbono-carbono, como a gente pode perceber por esse modelinho de bola que está na minha mão. Nesse momento, como está colocado aqui, você tem os dois átomos de carbono representados de preto aqui, e aí ele está formando três ligações com átomos diferentes que eu representei aqui, né, pelas bolinhas verde, azul e vermelha. Do lado de cá eu tenho as mesmas cores. Bom, quando eu coloco a molécula dessa forma, eu estou colocando um átomo que está representado de azul na mesma direção do outro átomo que está representado de azul, né? E essa molécula, ela pode girar, porque a ligação é simples. Então, esse átomo agora ele pode ficar um pouco distante do outro e ele pode continuar girando, e na verdade a molécula faz isso o tempo todo. Ela gira muito rapidamente o tempo todo, mudando de conformação o tempo todo. O que nós vamos analisar nesse tópico é saber qual dessa conformação são as mais estáveis, tá certo? Então, continuando aqui, nós temos diferentes métodos para representar as moléculas de forma tridimensional. Então aqui está representando a molécula de etano, nas suas diferentes maneiras de representar. A primeira delas, nós temos uma fórmula em perspectiva, né? Aqui nós estamos colocando o hidrogênio, este hidrogênio aqui, no mesmo plano que a ligação deste carbono aqui, no mesmo plano que esse hidrogênio. Então essas linhas normais aqui, elas estão no plano do papel. Já esse hidrogênio está representando para trás e esse hidrogênio para frente. Aqui o hidrogênio está para frente e esse para trás. Se você fizer um giro de 60 graus nessa conformação aqui, você vai obter essa conformação. Perceba a diferença dessa para essa. É como se eu segurasse esse carbono aqui, porque ele não muda, né? Esse hidrogênio está no plano, esse para trás e esse para frente. E agora girei. O que eu fiz foi girar 60 graus, fazendo com que agora os hidrogênios que estão no plano juntamente com os carbonos são esses aqui, tá certo? Então esse ficou para trás e esses dois para frente. Então isso eu posso fazer com esse meu modelinho aqui, ó. Vou colocar a situação primeira ali que nós mostramos. Você tem no plano do que você está vendo, seria aqui. Esses átomos azuis, eles estão no plano da minha visão aqui. Essa ligação está no plano, essa no plano e essa de azul no plano. O que você está vendo na sua direção tem um átomo em vermelho para frente e o átomo verde para frente, assim como tem um átomo em verde para trás e outro em vermelho para trás também. Se eu girar 90 graus, 60 graus, o que eu vou fazer é isso, ó. Eu vou colocar esse átomo que está vermelho na mesma direção desse que está azul, né? Então eles vão ficar no plano e esses dois vão estar para frente e esses outros dois para trás. É o que você está vendo aqui. Então essa fórmula a gente vai chamar da seguinte maneira: quando eu tenho desta maneira aqui, quando os átomos que estão na mesma cor nesse meu modelo estão em lados opostos, a gente fala que ele está numa conformação em oposição, certo? Quando eu analiso a molécula assim, ó, o que eu percebo é que nenhuma ligação está na direção da outra, tá vendo? Essa
essa representação, que nós vamos chamar de projeção de Newman, que vai ser a última que está mostrando no slide, ela mostra a conformação mais estável, porque nenhuma ligação está em direção da outra, tá certo? Então aqui não vai haver o que nós chamamos de tensão torsional. Agora, se eu movimentar essa ligação, vou até colocar os átomos de mesma cor do mesmo lado, o que você vai ver é algo parecido com isso. Ou seja, naquela segunda projeção que foi mostrado lá, que os átomos que estão na mesma direção, estão no mesmo plano, ela é chamada de conformação eclipsada. É que um átomo, quando eu coloco um carbono na direção do outro, os átomos eles estão na mesma direção da ligação. Aqui, essa conformação tende a ser a menos estável, porque vai haver uma tensão torsional, que é a tensão que existe na direção dessas ligações covalentes aqui que estão ocorrendo entre os átomos. Correto? Então, vamos retornar às representações lá do slide. Então, nós temos que essa primeira representação aqui é a fórmula em perspectiva, e aqui, como os átomos de hidrogênio estão em lados opostos, nós chamamos ela de representação em oposição, que é aquela mais estável, que tem menos tensão torsional. Quando eu girar 60 graus, essas ligações vão estar na mesma direção, então vai existir aqui uma tensão torsional, essa ligação vai estar na direção dessa, essa vai estar na direção dessa também. Então vai existir uma tensão torsional, e essa é a conformação menos estável que nós temos. Então entender essa representação é importante. Aqui você tem a representação em cavalete, que está querendo dizer a mesma coisa, tá vendo? Esse hidrogênio, ele não está na mesma direção do outro hidrogênio aqui. Ou seja, é essa mesma molécula que está em oposição, que é a mais estável. Quando há um giro de 60 graus, esse hidrogênio está na mesma direção deste, então está havendo uma tensão torsional, ou seja, uma repulsão entre essas ligações covalentes. E essa projeção de Newman, ela é bastante interessante, você tem que entender da seguinte forma. Ela, como eu mostrei pelo meu modelo, é como se a gente colocasse um carbono na direção do outro. Então, esse primeiro ponto aqui representa um carbono. O carbono de trás, que eu não consigo ver, já que eles estão na mesma direção, te representa por esse círculo. Então, esse carbono tem outras 3 ligações com hidrogênio. Um para cima e os outros para o lado. E o de trás, você vai ter ligações não coincidentes com as ligações do primeiro carbono. Ou seja, elas estão em oposição, que é o que representa essas mesmas moléculas que estão nessa direção aqui. Então essa é a conformação mais estável. Se você gira 60 graus, o que acontece é que essa ligação está na mesma direção lá de trás. Aqui foi colocado um pouco de lado para você poder enxergar isso. Mas essa ligação estando na mesma direção da outra ligação lá de trás, vai existir uma tensão torsional, o que vai aumentar a energia dessa conformação, diminuindo então a sua estabilidade, correto? Então nós vamos seguir aqui e vamos verificar isso em energia. Então essa diferente conformação do etano em energia. Como eu falei, aqui você tem a estrutura que está eclipsada. Você tem essa ligação na mesma direção dessa. Então aqui foi mostrado esse etano eclipsado, né? Lembrando aqui tem um carbono, lá atrás outro carbono, e as ligações estão na mesma direção. Aqui foi colocado o hidrogênio marcado de vermelho, só para você perceber que esse primeiro carbono da ponta, ele não movimentou, ele continuou igual em todos os desenhos. Só lá de trás que você mudou. Você girou ele para cá 60 graus, o que aconteceu? Desculpa, você girou para cá 120 graus, né? Para obter essa conformação, você tem que girar 120 graus. Mas se você girar 60 graus, esse hidrogênio que estava aqui, ele vai passar para cá, ó, e vai vir para cá. Aí você vai ter uma conformação em oposição, que é a mais estável. Se você continuar girando, você vai ter uma estrutura que vai ser semelhante a essa em energia, porque todos os átomos são os mesmos. Você vai ver no próximo exemplo que quando esses grupos forem mais volumosos, aí eles vão causar maior repulsão. Então aqui nós temos a representação da projeção de Newman, mostrando que as ligações estão na mesma direção, que está eclipsada, e na projeção em perspectiva você desenharia dessa maneira, que é a conformação menos estável. Já embaixo nós temos a conformação mais estável, né, que é em oposição, que os hidrogênios que estão no plano estão em lados opostos, e você tem então a de menor energia.
Então nós sabemos que um conformo em oposição é mais estável que um conformo eclipsado. Então, em oposição está aqui embaixo, eclipsado aqui em cima. Por quê? Porque existe uma tensão torsional. A tensão torsional existe quando tem ligação na mesma direção da outra ligação, né? O que você consegue ver aqui. Então, vai haver repulsão entre os pares de elétrons ligantes. Bom, continuando esse estudo de conformação do alcano, nós vamos analisar agora as conformações no butano. Agora é uma molécula que você tem 3 ligações carbono com carbono. Você tem a ligação aqui do carbono que foi numerado 1 com o carbono 2 e uma ligação do carbono 3 com o carbono 4. Essa ligação da região do 1 com 2 vai ser a mesma região da ligação com 3 com 4, porque na 1 com 2, nesse carbono 1 você tem 3 hidrogênios, no carbono 2 você tem 2 hidrogênios e para cá um CH2 e CH3. É assim que você vai analisar. Nessa outra ligação de carbono 3 e carbono 4, esse carbono 4 ele é semelhante ao 1, porque tem 3 hidrogênios ligados a ele. Assim como esse carbono 3 é semelhante ao 2, porque aqui você tem 2 hidrogênios ligados a ele e mais um grupo CH2 e CH3 ligado a ele. Então, analisar a conformação de carbono 1, carbono 2 ou carbono 3 com carbono 4 vai ser a mesma coisa, tá certo? E aqui você tem a representação de bola para o butano, que foi desenhado aqui em zigue-zague, como a gente desenha as formas de linha, porque quando você desenha em zigue-zague, você está escrevendo a conformação mais estável que a molécula pode ter, que vai ser em oposição, porque as ligações não vão estar em direção uma das outras, então, não tendo tensão torsional. Então vamos analisar aqui as projeções de Newman, analisando essa ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. Seria o mesmo se eu analisasse a ligação entre o carbono 3 e 4. Então, imaginando que o carbono 1 é esse da ponta, que está de fora, que está próximo à minha visão. Tem 3 hidrogênios ligados a ele. E o carbono 2, você tem 2 hidrogênios, é o lado de trás, que está na bola aqui. Tem 2 hidrogênios ligados a ele, mais o grupo CH2 e CH3. Então, essa configuração é a configuração em oposição, que é a mais estável, que não tem, tem a menor tensão torsional. Apesar de ter esse grupo volumoso, mas em qualquer lugar que você coloque esse grupo volumoso, você vai ter a mesma energia nessa conformação em oposição. Caso eu gire agora o carbono de trás 60 graus nessa direção, o que eu vou ter esse grupo CH2 e CH3 na mesma direção dessa ligação de hidrogênio. Então agora nós temos todas as ligações que estão na mesma direção da outra. Então essa conformação aqui, ela é eclipsada. Ou seja, você tem uma tensão torsional. Então essa representação da ligação carbono 1 com carbono 2 é a menos estável devido à tensão torsional, e essa é a mais estável devido à não existência ou baixa existência da tensão torsional, certo? Nós também podemos ter, além da tensão torsional, que significa ligações covalentes na mesma direção, existe também a tensão estérica, que é repulsão entre nuvens eletrônicas de átomos e grupos. Então a gente pode analisar aqui agora essas energias e as conformações para a molécula de butano, só que nós vamos analisar agora a rotação em torno da ligação do carbono 2 com o carbono 3. Então é essa ligação que a gente vai analisar. Então perceba o seguinte, vamos analisar aqui esse conformero A. Primeiro, esse carbono que está aqui, você está vendo na sua direção, vamos imaginar que ele é o carbono 2. Nesse carbono 2 tem um CH3 ligado, que foi mostrado aqui para cima. E tem 2 hidrogênios ligados nele. Então os 2 hidrogênios estão aqui. Essa primeira estrutura que foi desenhada, ela foi desenhada na conformação eclipsada. O carbono 3, que está aqui atrás, nele está ligado 2 hidrogênios, representado aqui, e tem um CH3 representado aqui. Então o carbono 2 tem 2 hidrogênios ligados nele e um CH3. E o carbono 3 também tem 2 hidrogênios ligados nele e um CH3. Quando eu coloco os grupos CH3, que são os mais volumosos, na mesma direção, além de existir a tensão torsional, que tem a ver com as ligações, que ocorre também aqui e aqui, também existe uma tensão estérica, que é causada pela proximidade na mesma direção desses grupos volumosos.
Então essa conformação A é a conformação menos estável de maior energia, como você está vendo aqui, tá certo? Quando você gira 60 graus, esse carbono da frente aqui, que foi girado 60 graus para cá, você já tem uma conformação em Gauss. Ela não é a mais estável de todas, porque ela é mais estável do que a eclipsada, porque aqui a tensão torsional vai ser diminuída, assim como a tensão estérica também vai ser diminuída, porque esses dois CH3 não estão na mesma direção. Ficando do lado, vai existir tensão estérica ainda, tá certo? Porque esses grupos volumosos estão próximos, mas essa energia já cai bastante. Então, essa conformação em Gauss tem menos energia e, portanto, mais estável que a eclipsada. Se você continuar girando novamente, esse CH3 passa para cá e ele fica na mesma direção aqui do hidrogênio. Essa conformação eclipsada, você percebe que ela tem mais energia, mas não tanto quanto na conformação IA. Porque os dois grupos volumosos, eles não estão na mesma direção. Então, causa maior repulsão da tensão estérica quando os grupos mais volumosos estão na mesma direção. Então, aqui eles estão um pouco distantes. Então, causando essa tensão torsional e também tem uma tensão estérica aqui do CH3 com hidrogênio que ocorre nessas duas posições. Então você aumenta a energia e tem a conformação em si. Caso gire mais 60 graus aqui, aí você vai ter a conformação mais estável que nós temos na molécula. É que os dois grupos volumosos estão em direções opostas. Então essa é a conformação anti, tá certo? Então, essa conformação em oposição, aonde os grupos mais volumosos estão mais distante possível, sempre vai ser a mais estável. Então, ela aparece aqui com menor energia. Então, se você continuar girando para 60 graus, essa conformação ela vai ter a mesma energia do que a C, que vai estar eclipsada, né? Se você gira mais um pouco 60 graus, essa conformação F vai ter a mesma energia do que a da B, que está em Gauss. E se você gira mais 60, você retorna a ter a conformação em A, que são as duas de maior energia. Então, o mais importante para vocês é identificar qual é a conformação de maior energia, que tem que ser aquela que vai ser eclipsada com os grupos volumosos na mesma direção, e qual é a conformação de menor energia, que tem que ser aquela em oposição, onde os grupos mais volumosos vão estar um oposto ao outro, tá certo? Então, é isso que você tem que entender nessa representação. Voltar aqui um pouquinho só para lembrar o seguinte. Pessoal, a molécula, então, ela está girando o tempo todo, tá certo? E uma coisa prática aqui para nós é que, infelizmente, devido a essa pequena diferença de energia entre o estado de menos estável com o estado mais estável, que tem uma diferença de energia de 19 kJ por mol, a gente não consegue separar essas duas estruturas. Eu não consigo separar a estrutura A de D, porque elas se transformam muito rapidamente, porque a energia é pequena para esse movimento. Então você vai perguntar, então para que eu estou estudando isso? Né? Se eu não consigo separar essas estruturas, né? Isso acaba não tendo muita utilidade nesse momento. Mas futuramente, nas reações químicas, isso vai ter grande influência, porque as moléculas, às vezes, em uma conformação, elas não conseguem sofrer reação, já em outra ela consegue. Então você consegue entender a geometria, né, em 3 dimensões da molécula que está sendo gerada, que nós vamos estudar um pouco à frente. Então isso tem a sua importância sim, tá certo? Então a tendência em assumir uma conformação em oposição leva a cadeia de carbono a se orientar na forma de zigue-zague, como eu falei anteriormente. Então quando você desenha a molécula na sua conformação de linha, na sua forma de linha, né, você faz o movimento dos carbonos em zigue-zague, porque você estaria representando a conformação em oposição, que seria a conformação mais estável, onde as ligações químicas não vão estar na mesma direção, tá certo? Então a gente finaliza esse tópico sobre conformação de alcanos e nós vamos na próxima aula para o próximo tópico sobre conformação no ciclo hexano.